A gente costuma gravar live, então, se alguém tiver alguma objeção, por favor, nos informe por e-mail, né, que, ao tratar os dados, né, quando a gente divulgar essa live nos nossos canais via LinkedIn e site, a gente faz a proteção devida aos seus dados, né? Ok. O objetivo de hoje é ESG, né, um tema bastante comentado, né, no mundo corporativo, especialmente... Meu irmão, todos os dias. E amaldiçoa. Especialmente essa semana que a gente teve a divulgação do índice social, né, aprovado pelo IMET, desenvolvido pelo Instituto Olga Koll, né, de São Paulo, um instituto que há 10 anos lida com a questão cultural e social, né, e acabou fechando, né, o ciclo de como medir ESGs em empresas, né, tanto o meio ambiente, o social e o governança, né? Então, eu sou o Yuri Cap, o CEO do Celint, e a nossa colega é a Cláudia Leite, né? Eu vou deixar agora a Cláudia se apresentar, mas vou dar algum spoiler aqui. Ela é especialista em ESG, nesse concílio que a gente trabalha. As questões de meio ambiente, as questões do social estão sob responsabilidade dela, né? Eu fiquei com a parte de governança. E ela é professora no Celint também, na matéria ESG, né, que é um curso que nós disponibilizamos dentro do formato de desenvolvimento de conselheiros, né, cuja próxima turma será em 8 de agosto, 3 de agosto. São 4 dias no mês, né, 2 horas por dia, 3, 10, 17 e 24 de agosto. Então, a Claudinha é uma das instrutoras nesse curso. E deixo agora para você, Claudinha, falar um pouquinho e logo em seguida eu já emplaco a primeira pergunta. Combinado. Bom, boa noite a todos e todas. É realmente uma alegria estar aqui falando com vocês de um tema que acho que não só especialista, eu me considero uma apaixonada, porque é algo que realmente me move, faz com que eu faça o meu trabalho ainda melhor. Eu tenho 25 anos aí de carreira executiva em grandes corporações como Nestlé e Nespresso, e essa Nespresso eu trouxe para a América Latina. Eu fui a primeira colaboradora na região, e todo o trabalho de estratégia, desenvolvimento, eu iniciei ainda em 2006 e ganhei esse tema sustentabilidade como um presente. E foi isso que eu recebi mesmo. Pude, então, me dedicar a construir essa diretoria, desenvolver uma série de atividades e tudo aquilo que embarcava, como a gestão de stakeholders, que também estão falado hoje em dia, toda a parte de comunicação estratégica voltada a isso também. E até assim, por incentivo do próprio Yuri, ele sabe, eu sempre externalizo isso, acabei descobrindo um potencial em trabalhar como conselheira consultiva e me dediquei aí nos últimos tempos a estudar muito mais, me certifiquei no Celint, que foi assim algo que mudou muito a minha trajetória e meu olhar para a gestão corporativa. E hoje compartilhamos, né, algumas atividades aí no mercado em conjunto, inclusive o curso aqui. Fico feliz em poder dar essa pincelada naquilo que nós podemos falar aqui também, Yuri. Obrigada, Celint, pela oportunidade de estar aqui essa noite. Bom, Cláudia, já que você tocou nesse assunto, me permita compartilhar, né? A Cláudia, para vocês entenderem a dinâmica do LinkedIn, por exemplo, né? E entender assim, o quão importante é o relacionamento virtual, porque a Cláudia Leite ela passou pelo meu LinkedIn, né, pedindo contato. Pessoalmente não conhecia a Cláudia, né, mas eu li o perfil dela, eu estava em formação em governança pelo Celint, e puxei uma conversa com Cláudia. Disse: olha, Cláudia, vamos bater um papinho, né? Que eu acho que tem um negócio bacana no seu perfil. E a gente falou de governança, e ela acabou se entusiasmando com o tema, foi algo, um impulso, né, para ela poder se desenvolver mais para o tema, e acabou embarcando na questão de governança. É uma professora na nossa instituição, né, e é minha parceira de conselho. Né? Então, essa é a nossa história. Né? A gente foi se conhecer pessoalmente, né, na primeira reunião presencial em Caçapava. Mas, Claudinha, posto isso, deixo contigo agora. Né? O que é
sustentabilidade ESG? Ai, que bom que a gente vai começar com a definição, Yuri, porque muitas pessoas tratam como se fosse a mesma coisa, ainda que elas estejam bastante ligadas, mas eu acho que a gente tem que contextualizar, né, cada uma delas. E assim, quando a gente fala de sustentabilidade, né, o mundo ele mudou. E ele está demandando das empresas um comportamento que seja cada vez mais responsável, que dê essa transparência da sua trajetória, não só que evite um problema que você pode ter, o impacto negativo que você pode gerar na sua operação, mas que vá além, né? Que ele combata e reduza, por exemplo, a deterioração do meio ambiente, o esgotamento dos recursos naturais que a gente sabe que são finitos, a própria economia e a geração de oportunidades que a gente acaba tendo, em especial quando a gente está envolvido numa comunidade, num contexto. E a sustentabilidade em si, ela vem como um olhar sistêmico, ela vem como uma atividade que nós temos ali de longo prazo, que visa não só combater, né, os riscos que a gente pode ter, mas ele traz esse olhar estratégico para a geração de valor que nós temos dentro da organização. Então, ele incorpora economia verde, ele fala também de energias limpas, ele fala de gestão das pessoas, no cuidado que nós podemos ter com as pessoas e das oportunidades para geração de novos produtos e serviços também. Mas nos últimos tempos, nos últimos anos, em especial os últimos 2 anos, nós estamos ouvindo falar muito nesse tema que é o ESG, né? Esse acrônimo, essas 3 letrinhas que em inglês querem dizer meio ambiente, social e governança. Não é um termo novo, mas acredito que a própria pandemia acabou acelerando muito pelos consumidores demandarem o que as empresas estavam fazendo num momento tão crítico quanto o que estávamos passando, e também acelerado pelo mercado de capitais. E aí fala muito o que é o próprio ESG. Muitos dizem que é a evolução da sustentabilidade, talvez um novo olhar para a sustentabilidade, mas aqui nós temos o quê? Uma nova maneira de fazer negócios. Uma perspectiva, segundo o mercado de capitais, uma busca pragmática até de trazer um olhar, né, e poder trazer uma solução para os problemas que nós temos. Mas o ESG, por ele ter alguns conjuntos específicos de métricas, né, de critérios, né, ambientais, sociais e também de governança, não necessariamente eles resolvem o problema, né? Ele aponta muito onde nós estamos, em especial para olhar de risco, não é? E como eu falei, no mercado de capitais, muito esse retorno ajustado ao risco que nós temos também. E ele traz esse norteador para o que deve ser o investimento responsável. Quais são essas oportunidades de investimento que a gente pode ter, considerando o impacto ambiental, o cuidado com as pessoas, esse olhar social também que nós temos, e a governança com todo o aspecto de conformidade e transparência, que é muito mais do que você simplesmente cumprir a legislação vigente. Então, para você ter um bom ESG, você precisa da sustentabilidade como visão estratégica de longo prazo. Então, eu acho que começar com essas definições aí são bem importantes, bem relevantes. Com certeza, Cláudia. Eu me esqueci de compartilhar um ponto com vocês que estão nos assistindo. Todas as perguntas são bem-vindas, né? Então, a gente pretende tratar as perguntas nesses 30 minutos de live. E, por favor, se vocês tiverem algum ponto para trazer, registre no nosso bate-papo. Se a gente conseguir responder aqui, a gente responde, senão no dia seguinte essa live vai estar no site do Celint e as suas perguntas estarão respondidas por lá também. Mas, Cláudia, vamos lá. São 3 letras, né? Muita coisa dentro dessas letras. E vamos começar pela primeira, né? Que é o E do meio ambiente. Né? Quando a gente olha para uma organização, né? além de uma certificação, né? ORAS 18.000, que é específico no meio ambiente, quais são as outras variáveis que uma organização tem que ter relacionadas ao meio ambiente, que ela possa, no final do processo, bater no peito e dizer: eu sou uma empresa ou uma organização, vai no inglês, environmental friendly?
E essa é uma das questões que eu mais recebo, Yuri, no dia a dia, de organizações que querem ter um termômetro. Eu quero medir como é que está a minha febre, onde eu estou hoje em dia, né? Mas, assim, não existem índices que são perfeitos, porque todos têm oportunidade de a gente melhorar, seja em metodologias, nas sinergias, e ainda é um processo que está assentando, que está crescendo, está sendo desenvolvido, e está ainda encontrando quais são as melhores ferramentas para cada um deles. Então, carece ainda de vários parâmetros claros que possam ajudar nessa aferição, mas eu diria que quando a gente fala do ponto de vista de meio ambiente, e até de estratégia de sustentabilidade como um todo, temos que partir de onde nós estamos. As empresas, elas são veículos de transformação da sociedade. Não existe uma empresa perfeita, não existem pessoas perfeitas, né? Temos esse impacto e do ponto de vista de meio ambiente é entender o impacto que a nossa operação pode causar e onde é que nós estamos. Então, por exemplo, a gente começa ali com uma pegada de carbono. E aí, uma vez que eu tirei esse retrato, que eu sei onde estou, o que eu vou fazer com esses dados? E para você poder entender, né, se uma empresa está avançando bem ou não, quais são os compromissos públicos que ela tem feito em relação a isso? Qual é o tamanho da ambição e da métrica que ela acabou colocando? Do ponto de vista de desenvolvimento de atividades e de indicadores, quão coerentes nós estamos sendo, colocando todos esses aspectos juntos para poderem ser avaliados. Então, assim nós conseguimos entender do ponto de vista, né, por exemplo, de carbono, que é algo que tanto se fala, não quero resumir a agenda de sustentabilidade de meio ambiente a carbono, mas é o primeiro passo que tem que ser tomado. E com isso, você vai balizando todas as suas ações, né? Como é que eu reduzo? Quais são os impactos de cada etapa e como estão contribuindo para essa minha pegada de carbono ser tão alta? Como é que eu vou reduzir? Como é que eu vou mitigar, por outro lado, né? E aqui a relação de tamanho da ambição e prazos. São dois aspectos que nós olhamos para conduzir e entender como é que essas empresas estão, de fato, contribuindo com essa agenda. Um outro exemplo que eu trago, e aí falando muito mais do que é um processo industrial, nós falamos muito de economia circular, né? É um tema em que embarca vários aspectos, né? E como é que eu posso avançar e entender onde é que eu estou em economia circular, né? E explicando, nós estamos falando ali da economia linear, que é aquela que você extrai, processa, né? Produz, consome e descarta. Esse é o linear. E ele não é sustentável, né? O meio ambiente ele tem seus limites, os recursos eles são finitos. E essa economia circular, ela traz exatamente esse olhar inspirado na natureza, em que tudo você aproveita, você não retira, ou você reduz ao máximo, que é essa extração, e faz com que esse ciclo ele seja positivo. Então, a necessidade de você rever materiais, de reciclar os materiais que você, porventura, gere, garantir a reciclabilidade desses materiais também, ainda que tenhamos tanto a avançar num país como o nosso, em que a taxa de reciclagem é tão baixa. E aqui tem dois aspectos que eu traria, não só a responsabilidade das organizações para fazer com que isso aconteça, mas também a responsabilidade compartilhada que o consumidor tem que ter em dar o destino correto também. E nesse sentido, Yuri, não existe exatamente uma lista de padrões a serem seguidos. Cada segmento, cada setor empresarial pode ter uma lista específica desses indicadores, dessas métricas aqui, que se adequam mais a uma do que a outras. E é exatamente isso que nós temos que definir. Qual é a nossa materialidade e o que nós precisamos fazer para avançar para esse meio ambiente, chegando não só à neutralidade da nossa operação, mas a ter um crédito, né? E fazer isso também como uma oportunidade de negócios. Perfeito, Cláudia. Eu vou fazer uma correção, que eu mencionei honras 18.000, mas ela é mais relacionada à segurança do trabalho e saúde do trabalhador. A de meio ambiente é a ISO 14.000. 14.000, os pontos exato. que você trouxe, Cláudia, eles não estão presentes com tanta profundidade, né, nas normas, né?
enfim, você está trazendo que, além das questões de certificação, tem algo mais, né, que não estão na certificação, que seria interessante que a empresa tenha para que, no final, ela possa bradar, né, e dizer, não, eu sou environmental friendly. Então, vamos lá. A mesma pergunta para o social, né? Aproveitando, né, essa escala recém-aprovada pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que foi desenvolvida pelo Instituto Olga Kors, né? Ali são 20 indicadores e 37 pré-requisitos. Quer dizer, para social não tem um selo ISO, né? Mas agora a gente tem algo que a gente pode se nortear, né? Então, falando um pouquinho dessas questões e trazendo para o ambiente organizacional, né? Quais são esses indicadores que você entende que são os cruciais para uma empresa dizer que ela é social, né? Aí, aproveitando, uma primeira pergunta que entrou, já entraram mais duas, né? Mas eu pude ver a primeira pergunta do Edmundo, né? Ele traz um ponto bacana, né? Que está muito relacionado com esse ponto do social, que é a questão da acessibilidade digital, né? E a acessibilidade digital mesmo até para toda a população. Ela se encaixa, né, no ESG, né? Eu entendo até que tem muito a ver com o social. Você concorda, Cláudia? Sim, e que bom que você trouxe isso e dizer assim, o que não é o S do social, né? E o que ainda que tenham atividades ali também, né? Porque quando a gente fala dos aspectos sociais, isso não é filantropia, ainda que tenham ações filantrópicas que estejam ali inseridas, não é doação de cesta, não são ações emergenciais em caso, né, de catástrofe, de acidentes, ainda que elas sejam importantes como cidadãos, todos nós temos essa responsabilidade, mas nós estamos falando de algo que transforma e promove o desenvolvimento da sociedade. E mesmo essa publicação recente, se não me engano, foi semana passada, né, que teve ali do Inmetro, que traz agora, né, esses padrões, todo o programa de certificação, e o balizamento vai ser muito semelhante, né, Yuri, porque ele traz assim, o quanto a empresa está contribuindo para o desenvolvimento sustentável, inclusive saúde e bem-estar, de dentro para fora. Então, quanto nós estamos cuidando da saúde e bem-estar dos nossos colaboradores, por exemplo, também daqueles que fazem parte da nossa cadeia e compartilhando esse tipo de responsabilidade com os nossos fornecedores, né? O quanto a gente está levando em consideração essas partes interessadas, os famosos stakeholders, e fazendo com que eles participem de todo esse desenvolvimento. Seja meio ambiente, social ou governança, para todos eles isso aparece, também surge aqui no Inmetro, que tem que estar em conformidade com a legislação local, né? Tem que ser consistente em comportamento. Você tem que garantir que você tem comprovações de que isso está acontecendo dentro e acontecendo fora, e não simplesmente uma estratégia de comunicação. Então, em linhas gerais, eu diria que esse balizador que vem, né, agora com esse programa de certificação do próprio Inmetro, ele traz muito dessa reflexão, traz muito desse tipo de trabalho e traz assim, uma nova maneira que a gente pode medir também. E aí, dos aspectos sociais, como você falou, que eles esses critérios acabam examinando como são os relacionamentos com as pessoas. Como é que a gente está cuidando desse relacionamento em diferentes frentes, inclusive da comunidade, não somente as ações que nós podemos fazer para a comunidade. É esse impacto que a gente espera ver, né, e num desafio que vai sempre evoluindo daquilo que tem que ser feito. E aí você perguntou de acessibilidade, né? Então, tem alguns critérios que podem ser colocados aqui? Com certeza, né? Então, desde respeitar os direitos humanos dentro e fora da organização, parece óbvio, mas aspectos ali de respeito ainda têm que ser praticados e vocalizados em uma agenda muito mais intencional do que a gente tem hoje em dia. Essas políticas de diversidade e inclusão que têm que ser estimuladas, têm que ser colocadas claramente também, seja para você
trazer mulheres ou grupos que são minorias, pessoas com deficiência, e aí você falou um pouco disso, dessa acessibilidade digital. Nós temos a acessibilidade em diferentes frentes, né? A digital, inclusive, que a gente tem que pensar, já que hoje o mundo caminha cada vez mais para esse tipo de interação também, mas não é só uma questão de cotas, e como você está cumprindo essas cotas, mas como você promove esse acesso e esse desenvolvimento das pessoas dentro da sua organização. Também porque as empresas, elas têm o potencial de dar o exemplo, mas de educar. Sabemos que a sociedade não está ali ainda, né? Os consumidores têm vindo, principalmente as novas gerações, são cada vez mais conscientes sobre esses temas, mas nós podemos, através do pilar social, dar mais visibilidade àquilo que nós estamos fazendo, e também fazer com que as pessoas sejam catequizadas, talvez seja essa melhor definição, para entender o papel que ela também pode ter no mundo e nessa agenda inteira, né? E assim você transforma e promove um outro comportamento, inclusive uma conexão com os valores do próprio negócio, daquilo que você realmente faz. Então, em termos de ações do ponto de vista social, e que bom que nós temos agora mais indicadores, né, mais ferramentas para poder utilizar, mas ainda muito para se amadurecer nessas métricas e nessas ações que sejam realmente impactantes. Bacana. Tem duas perguntas aqui que eu quero fazer uma referência antes de a gente entrar no G, e talvez a gente tenha que pular o G para poder responder, né? A primeira é do Marco Nascimento, né, que ele pergunta, no ambiente de escritório, como praticar o E, né? E aí, Marco, eu vou atropelar a Claudinha e vou responder, né? A Claudinha mencionou a questão da economia circular, né? Essa é fato, né? É algo que é aplicado em escritório. Quando a gente olha para uma indústria, a indústria também tem escritórios, né? Então a gente não faz ESG só no ambiente fabril, mas faz no ambiente de escritório também, né? Mas eu vou complementar via site quais são outros aspectos que podem estar presentes em escritório, né, relacionado à questão de meio ambiente, até para que a Claudinha possa responder uma outra pergunta que faz parte da nossa live, que veio da Cris Dorini, né, que está relacionado a como que os investidores e o consumidor vê essa questão de ESG nas empresas, né? É um motivador a mais para consumir um produto, para fazer um investimento, por exemplo, num fundo de ações? Bom, você quer começar aí com a questão do E nos escritórios, que eu tenho alguns exemplos aqui também para poder citar, né? Vamos lá. E muitas vezes por ações simples, e assim, mas qual é a nossa ambição e o que a gente espera, né? É claro que quando a gente fala da estratégia, não vamos focar somente nas ações que são táticas, mas quais são os nossos balizadores. Então, em termos de redução de papéis, por exemplo, hoje o mundo é tão digital, o quanto eu preciso ter esse volume de papéis e o quanto eu consigo ganhar eficiência no meu processo, reduzir o volume de arquivos e aí vai, e economizar, né, e ter realmente uma redução ali, até chegar numa política de papel zero, que é o que a gente espera, por exemplo. Lembrando que cada pessoa, e esse número para mim é assustador, produz em média aqui no Brasil 1 quilo de lixo, a palavra lixo está errada, né, mas resíduo por dia, não é, Yuri? 365 dias por ano, expectativa de vida de 78 anos, a gente chega o quê? Em 28 toneladas que cada pessoa está deixando de resíduo, né? Isso em casa e no escritório, no trabalho. Então, tudo isso a gente tem que rever quais são as nossas escolhas, né? E como é que as empresas ajudam a fazer essa mudança de comportamento, né? A cultura que a gente tem aí da abundância também. Então, trazendo um pouco esse exemplo do papel, do resíduo que a gente gera, passa por energia eficiente, passa por várias, o tal do copinho, que é um desafio enorme. Mas do ponto de vista de investimentos e do consumidor, né? Que foi exatamente isso que veio ali, né? Porque essa agenda foi muito impulsionada pelos investidores. Dinheiro não gosta de risco. Ainda que nós tenhamos
talvez oportunidades aí de um maior retorno no curto prazo quando você aposta, faz algumas apostas, mas riscos que falam de conformidade, que podem estar relacionados à reputação, à imagem, ninguém quer. Então, não é à toa que o próprio mercado financeiro, o que ele mais avalia, e aí tem uma série de normativas que estão vindo, né, regulando muito desse mercado também, eles falam disso, né? Como é que está a nossa gestão de risco, quais são eles, e como é que eu estou tratando cada um deles, já normatizando, trazendo algumas referências aí, porque o capital e o mercado de capitais, ele tem sido um grande impulsionador para toda essa agenda ESG, já que foi ali que esse termo realmente foi desenvolvido e foi cunhado pela primeira vez lá em 2004, junto com o Kofi Annan. E do ponto de vista do consumidor também, o que eu trago aqui, e eu vejo cada vez mais, né, nesse trabalho todo com o consumidor que a gente tem há tantos anos, é que as pessoas, elas não buscam produtos e serviços, elas estão buscando valores. Elas se conectam com aquilo que elas acreditam e com isso elas acabam tendo né, esse relacionamento, essa afinidade muito mais consistente e longeva. Então, é nisso que a gente acredita que a sustentabilidade e os padrões ESG podem contribuir para a diferenciação das companhias. Bacana, Cláudia. Nós temos perguntas aqui do Carlos Costa, da Cláudia, né, da Maristela, e tem mais uma pergunta do Edmundo. A gente não vai conseguir responder agora, né, mas a gente vai responder via site para vocês. A gente comunica por e-mail quando a resposta estiver lá disponível para vocês. Okay? Acabou de entrar mais uma mensagem, tem mais uma pergunta do Augusto Viana. Mas essas perguntas são fantásticas, né? Que ajudam bastante para a gente, inclusive, desenvolver o tema internamente. Mas vamos falar do G, Cláudia, a última letrinha do ESG, né? E, por bem ou por mal, tudo isso que vem acontecendo com Petrobras e agora, recentemente, com a Caixa Econômica, traz as questões de governança, né? Quando você assiste o jornal, né, sempre tem um repórter dizendo, né, a governança da empresa deu essa direção ou aquela direção, né? Isso faz com que a população tenha mais proximidade com o tema e conhecimento do tema, né? Mas, trazendo para a prática, né, quais são os comportamentos, né, ou os processos existentes numa organização que você possa dizer que essa organização ela é governante, né? E, Claudinha, nós temos 2 minutos. Oh, meu Deus, deixa eu pegar uma área aqui. E assim, a gente está falando de responsabilidade, né? Atuar tanto dentro quanto fora de maneira responsável. E ali trazendo transparência, trabalhando com equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, que afinal são os princípios que nós temos aí na boa governança, né? Então, as ações, elas não são possíveis, elas são necessárias aqui. Desde políticas de integridade, ética, preservar a independência do conselho, critérios de diversidade que nós devemos ter ali no conselho, cumprir a legislação vigente, é óbvio isso, mas como é que eu trago toda essa, reflito isso numa estrutura e na maneira como nós conduzimos, com transparência, com ética, anticorrupção, gestão de riscos. Muitas vezes a gente questiona se deve avançar ou não nessa agenda de sustentabilidade. Quem aqui, né, acaba se posicionando e acredita que agir de maneira antiética ou que não promova o bem-estar das pessoas, que não respeite os direitos humanos, é uma boa saída? E, de fato, não é. Então, é tudo isso aquilo que a governança, enquanto bússola, que faz com que toda uma engrenagem funcione, ajuda para que a gente possa conduzir para onde a gente realmente precisa. E aqui o conselho e a liderança têm um papel fundamental nesse desenvolvimento. Eles é que são os guardiões para que esses valores e a essência da empresa, não importa qual é o tamanho, que é outro mito, né, só serve para grande, não, pequenas, médias, empresas familiares, de diferentes regiões do Brasil, todas elas, e quanto antes começar, melhor será.
para esse alinhamento, para toda essa integração, e aí realmente conseguir trazer as benesses que uma boa gestão em sustentabilidade pode trazer. Cláudia, muito obrigado pela sua doação de conhecimento, né? Sempre conversar contigo é sempre um aprendizado. E muito obrigado pela participação de vocês, né? Só lembrando, no dia 3 de agosto, a gente tem uma formação ESG começando, com a professora Cláudia Leite participando da formação. São 4 dias, 2 horas por dia, totalmente online, né? E isso daqui foi só um aperitivo, foi uma pílula de conhecimento de tudo que essa formação possa fornecer para vocês em termos de informações sobre o tema ESG. Claudinha, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Daqui a 15 dias, é isso, Aline, por favor, me dá uma ajuda. A nossa próxima live está programada para... Está sempre sem microfone, Aline. Desculpa. Dia 6/7. 6/7. O tema será? Oi, Yuri, você me pegou de surpresa. Vai ser como se leva chega ao board. Perfeito. Com o Vanderlei Passarella e o Marco Muraro. E o Marco Muraro. Isso. Muraro. É isso aí, turma. Até a próxima, daqui a 15 dias. Falou, pessoal. Tchau a todos aí. Boa noite. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada. Boa noite, gente. Esse último tema, o Aline, eu não tinha anotado aqui no meu livro. Foi por isso que eu acabei